vamos de nossa primeira aula de monitoria. Eu sou Pedro Henrique, monitor de Histologia e Biologia Celular. Nossa primeira aula de hoje é características gerais dos seres vivos e seus compostos. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar melhor, porque eu sou a voz que vos fala. Turu! Ai, Ana Vitória, amo vocês. Meu nome é Pedro Henrique, eu estou no 7º período. Esse é o meu Instagram e esse outro Instagram é o Instagram onde eu posto os meus resumos. Aqui está o meu e-mail para caso vocês queiram entrar em contato e o meu WhatsApp também. Nós temos um grupo, se você está vendo esse vídeo e não está no grupo, manda mensagem que a gente vai pôr você lá no grupo, ok? Bora começar. Nós iremos começar com as características dos seres vivos. Peço desculpas se por acaso apareceu algum barulho. Estou gravando em casa e vocês sabem como é que é esse lance de EAD. Bom, a primeira característica... Eita, Tata Werneck corre aqui. A primeira característica dos seres vivos é a organização celular. Não vou ficar citando cada um, mas é que vocês saibam que átomos formam moléculas, moléculas formam organelas e assim por diante. Beleza? Agora a gente vai para metabolismo celular. Uma das coisas que faz caracterizar um ser vivo é o metabolismo celular. E o metabolismo celular, ele é a quebra e formação de moléculas. A gente diz que a quebra dessas moléculas é chamada de catabolismo, e o catabolismo, quando quebra uma molécula, ele libera energia. Geralmente, essa energia é absorvida pelo anabolismo, que formam novas moléculas. Por isso que tem esse sinalzinho aqui, porque o catabolismo, quando quebra, libera energia, e o anabolismo pega essa energia liberada e forma moléculas. Então, o anabolismo forma moléculas, o catabolismo faz a quebra da molécula. Quando a gente libera energia, a gente fala que esse tipo de formação é exergônica, porque ela liberou de externo, exergônica. Quando absorve, é endergônica, de dentro para dentro, entendeu? Beleza? Bom, nós temos mais algumas informações. Nós temos... Deixa eu tirar essa característica dos seres vivos daqui, essa organização também, e esse metabolismo celular, porque já foram. Nós temos a reprodução, que é isso mesmo, gente, é o ato de reproduzir. Crescimento, da gente crescer mesmo. E a irritabilidade, pode ser um termo novo para vocês, é a capacidade do organismo de se proteger de agentes externos. Um bom exemplo disso é o nosso sistema imune. Nós temos adaptação, ciclo vital e composição. Adaptação é a capacidade da gente se adaptar a diversos planetas não, porque a gente não sai da Terra, diversos ambientes. Me fugiu a palavra aqui, perdão. O ciclo vital é o nosso ciclo. A gente cresce, evolui, falece. E a composição tem diversas composições que fazem o corpo humano, mas uma das principais são essas aqui, tá? C de carbono, H hidrogênio, O oxigênio, N nitrogênio e P de potássio. Esses aqui são os que formam as maiorias das moléculas que são necessárias para o nosso corpo. Beleza? Bom, deixa eu tirar isso daqui, porque a gente já falou sobre isso. Vamos agora falar sobre os tipos de vida. Eu sei, a classificação é esquisita, mas bora lá. Tipos de vida. Nós temos nutrição, oxigênio e temperatura. Na nutrição, temos a autotrófica, que é a capacidade de você produzir o seu próprio alimento nesses momentos, né? Quem não quer produzir o arroz e o feijão que está muito caro. E a heterotrófica já não é a capacidade de você produzir. Então, um ser humano, ele se encaixaria na nutrição como heterotrófico, porque ele não produz alimento, ele cata o alimento. O oxigênio, nós temos a aeróbica e anaeróbica. É muito importante esse conceito estar bem fixo na cabeça de vocês, porque ele vai ser usado até o final do período em diversos tipos de matérias.
A aeróbica é um meio com oxigênio. A anaeróbica é um meio sem oxigênio. Então, se a gente tem, vamos falar de bactérias. Uma bactéria, para ela poder crescer no meio com oxigênio, é uma bactéria aeróbica. O macetezinho é que a diferença de aeróbica para anaeróbica é o N. E N de não, beleza? Então, a anaeróbica não precisa de oxigênio. Show? Que a anaeróbica não usa oxigênio. A aeróbica usa oxigênio. Bora para a temperatura. Nós temos latente, oscilante e contínua. Latente são aquele tipo de atividade que é reduzido. Um exemplo muito bom de temperatura latente é os animais que hibernam. Eles conservam a temperatura e reduz as atividades vitais para poder conservar. Nós temos a oscilante, que são praticamente animais mais resistentes, né, que conseguem sobreviver a altas ou baixíssimas temperaturas, e a contínua, que mantém a temperatura. Um ser humano, ele se encaixaria na contínua, porque a gente tenta pelo menos manter os 37 graus, beleza? 36, 37 graus. Então, já falamos os tipos de vida. Beleza. Agora a gente vai falar dos tipos de célula. Só citando mesmo, porque os tipos de célula vocês vão ver muito melhor mais lá para frente. Tipos de célula. Nós temos por ciclo de vida e organização. Beleza. Bom, por ciclo de vida, lábeis, estáveis e permanente. As células lábeis é que tem o ciclo vital curto. Hemácias, os glóbulos vermelhos, são células que têm um certo período de tempo mais curto. Porque depois de um tempo elas se renovam. O mesmo sangue que está no nosso corpo, daqui a 90 dias já é outro sangue, né? Estáveis são que têm um ciclo vital médio. A gente está falando de células ósseas, fibras musculares, que elas se renovam, mas não são no mesmo período de tempo como os glóbulos vermelhos, entendeu? Já demora um pouco mais. E as permanentes, que ela tem um ciclo vital longo. Eu dou um exemplo muito bom, que é o neurônio. Você nasce com uma quantidade de neurônios e vai com ele até o final da sua vida. Se um neurônio se prejudicar ao longo da sua vida, ele não vai conseguir se reproduzir. Os neurônios têm a capacidade de se reagruparem lá e fazer novas ligações, já que aquele outro neurônio que estava acabou se machucando e sendo inutilizado, mas o corpo não produz novos neurônios. Tipos de célula. Tá fácil? Tá, é isso mesmo, gente, não é difícil não. Então bora que a gente vai falar de água. Ai, Pedro, bebo todo dia, acho bom mesmo. Água. Tem alguma coisa para falar da água? Poucas coisas, tá? O nosso corpo é composto por 75% de água, tá? A água tem umas funções. Ela tem a função de solvente, tá? Manutenção da temperatura através do suor, transporte de substâncias, ela ajuda bastante. Bom, eu quero dar um exemplo, não um exemplo, mas um extra aqui. Vocês sabiam que as mulheres têm menos água do que os homens? É devido à sua capacidade de acumular mais gordura do que os homens. Por isso, elas armazenam menos água. As fontes de água não é só pelos líquidos, chazinho, café, água mesmo. Tem alimentos, tá? Boa parte da nossa hidratação vem dos alimentos, e processos metabólicos, que são os processos que a quebra ou a formação de novas moléculas liberam água no nosso organismo. Lá para frente eu vou falar um pouquinho. Show? Bom, sobre água é só isso mesmo. Bora falar sobre sais minerais. Sais minerais. O que são sais minerais?
Sais minerais são compostos inorgânicos, isso significa que o nosso corpo não vai produzir sais minerais, tá? Eles são produzidos no solo e a gente consegue ter os sais minerais através da alimentação, tá? Nós temos alguns principais sais minerais. Quais são? A colinha, fosfato, cálcio, sódio, potássio e magnésio. Fosfato, ele é muito importante porque ele vai ajudar a produzir os ácidos nucleicos. Não vai ajudar a produzir, mas ele vai estar no composto dos ácidos nucleicos e na molécula de ATP. ATP é uma termologia que vocês vão usar muito também, tá? Em biologia celular, biologia molecular, que é adenosina trifosfato, tá? Cálcio age na coagulação e na contração muscular. Sódio, potássio e o cloro, que eu não coloquei aí por não ser muito usual, mas ele também ele é um dos sais minerais que está no nosso corpo. Eles ajudam no funcionamento de membranas e impulsos nervosos. Magnésio forma a hemoglobina das hemácias e participa da respiração celular, beleza? Sais minerais já foi. Então, eles são compostos que não são produzidos no organismo e eles fazem diversas atuações no nosso corpo. Vamos falar agora sobre os carboidratos. Os carboidratos são muito importantes, tá, galera? A gente fica, corta os carboidratos, eu vou emagrecer, mas vocês não sabem o quão importante ele é para o nosso corpo. Carboidratos são moléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. E elas se classificam. Isso aqui é o quê, tá? Então, elas se classificam em monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Vamos falar do monossacarídeo. Monossacarídeo, como a palavra já diz, é mono, é um só, tá? Os monossacarídeos, eles têm uma simples fórmula, que é CHO. Geralmente é CH2ON, tá? Eu vou mostrar aqui para você que como deveria ser. Se a gente pegar e falar que é C6, já que o H é 2, fica H12. E já que o O é o N, fica O6, porque ele repete o C. Beleza? A gente tem os principais monossacarídeos, tá? Além desses aqui, nós temos a pentose e as hexoses. Vocês não podem estar lembrando agora, mas na aula do ensino médio, nós tínhamos a pentose, que as mais importantes exemplos de pentose é a ribose e a desoxirribose. Estou falando grego? Não, estou falando chinês. Brincadeira. É o DNA e o RNA. DNA do nosso corpo mesmo é chamado de desoxirribose e a ribose é o RNA. Então, eles são tipos de pentoses que são monossacarídeos, que são carboidratos. Entendeu? E um exemplo de pentose, de hexoses, na verdade, são esses daqui. Glicose, frutose, sacarose. E galactose, desculpa. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os disacarídeos. A gente tem os monossacarídeos e os disacarídeos, os monossacarídeos formam os disacarídeos, beleza? Geralmente os disacarídeos são formados por duas moléculas de monossacarídeo. Nós temos a sacarose, que é a glicose com frutose, lactose, glicose com galactose, maltose, glicose, glicose. Glicose está em todos, a meta é essa, glicose todos. O que muda é frutose, galactose, glicose novamente, beleza? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os polissacarídeos, tá? Geralmente, os polissacarídeos são insolúveis em água, tá? E essa insolubilidade é vantajosa para os seres vivos porque ajudam a participar de um componente estrutural nas células, tá? Então, a gente tem os energéticos e os estruturais. Os polissacarídeos, eles podem guardar energia, por isso que a gente está aqui, energéticos, tá? O glicogênio, ele armazena energia no nosso corpo. E o amido, ele armazena energia nas plantas. Planta que tem muito amido é a forma da planta armazenar energia. E a gente armazena através do glicogênio. As estruturais é que formam estruturas na celulose, na planta, né? E na quitina, que é bichos,
que a gente pode falar exoesqueleto de inseto, aranha, crustáceo, essas coisas todas, tá? Viram como o carboidrato é bastante importante? Eles formam desde monossacarídeos até polissacarídeos e eles formam muitas estruturas no nosso corpo. Beleza? Bora tirar os carboidratos porque eles já foram. Agora a gente vai falar de lipídios. Lipídios. Os lipídios são micronutrientes existentes nos alimentos e têm diversas funções, estruturais, energéticas, mas todo mundo lembra dele de como armazenar energia, né? Mas também tem ações coenzimáticas, o que significa coenzima? Que vai ajudar, tá? Aquele processo metabólico que antes levaria mais tempo, ele reduziria um pouco desse tempo. E tem função hormonal. A gente tem alguma... Aqui, ó, o que é? Perdão. A gente tem algumas classificações, tá? Dos lipídios. Bora lá. Eles são óleo e gordura, cera, fosfolipídios e colesterol. O colesterol, ele ajuda na função hormonal. O fosfolipídio na membrana celular. Tá? A gente vai ter uma aula só de membrana e eu vou repetir sobre os fosfolipídios lá. Vai ser bom vocês lembrarem que os fosfolipídios, eles vêm dos lipídios, tá? Ceras. As ceras, elas ajudam a impermeabilizar superfícies de folhas, de frutos, porque quando impermeabiliza, eles não perdem tanta água, entendeu? Nós temos os carotenoides, que são precursor de vitamina A, importante para a visão. Carotenoides é muito presente na cenoura. Eles são os componentes que ajudam a dar aquela coloração alaranjada, tá bom? Triglicerídeos. Geralmente a gente pega o exame e tá lá, triglicerídeo, o que é isso? Ele é um composto que são 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Tá? Ele é presente na carne, manteiga, creme de leite e serve como reserva energética. Geralmente quando o nosso corpo precisa de energia, eles vêm aos triglicerídeos que já estão armazenados e começa a fazer a quebra dessa ligação. Tá? Os fosfolipídios, que eu já comentei, e nós temos os esteroides, que são as formações através do colesterol. Tá? Beleza? Esses foram os lipídios. Então, bora falar agora um pouco sobre o último. Já estamos no último. Proteínas. Se estiver indo muito rápido, podem pausar esse vídeo em qualquer momento, tá? Podem pausar para beber água, ir no banheiro, assistir uma série e depois voltarem para assistir, não tem problema nenhum. Bora falar agora sobre o último componente e característica dos seres vivos e tal, que são as proteínas. O que são as proteínas? Eu coloquei o que é ali, erro de português, perdão. Proteínas são estruturas tridimensionais. É bom vocês terem em mente isso, porque elas formam realmente uma estrutura tridimensional, tá? É composta por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, tá? A principal função da proteína, né, está em enzimática, formação de anticorpos, hormonal, formação de ácidos nucleicos, beleza? A hormonal, ela atua em insulina e glucagon, tá? A insulina e o glucagon são hormônios que ajudam bastante, tá, o nosso corpo. Nós temos a ligação peptídica, que é uma forma que os aminoácidos formam proteínas. Lembra que lá na água a gente comentou, temos reações no nosso corpo que liberam água? Então, a gente está falando da ligação peptídica, que quando eles ligam uma ligação amina com uma carboxila, ela libera água. É uma forma do nosso corpo também ter acesso à água. Isso não diz que vocês não devem beber 2 litros de água por dia. Tratem de beber água enquanto assistem esse vídeo. Beleza? Bom, as células vegetais conseguem sintetizar 20 tipos de aminoácido, tá? A gente tem alguns exemplos que são a fenilalanina, falina,
triptofano, mas a gente não vai falar muito disso, vocês vão ter aula só de proteínas, e é aí que vocês vão ter que falar de todas elas mesmo, tá? Bom, as proteínas estruturais estão presentes no nosso corpo, e elas estão em forma de colágeno, sim, colágeno é proteína, queratina, actina e miosina. A actina e miosina, ela ajuda na contração muscular, tá? A albumina, que é um presente na clara de ovo, abundante no sangue, tá? Enzimas são proteínas que ajudam a diminuir a energia de ativação e de reações, tá? A gente já falou dos anticorpos, que são proteínas que agem de forma específica contra agentes externos. Eles são muito importantes. E nós temos os ácidos nucleicos, que são o ácido desoxirribonucleico, DNA, e o ribonucleico, RNA, que a gente falou lá em cima também, lembra? Então, o RNA e o DNA, eles são bastante compostos, tanto de carboidratos, como a gente falou, como de proteínas também. Já acabou. Eu quero agradecer a vocês que continuaram nessa aula, tá? Ela foi um pouco corrida, porque eu quis passar todos os temas que o professor falou em 2 aulas para vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem chamar, tá? Tanto lá no nosso grupo, pode me mandar e-mail, pode falar lá no Instagram, tá? Ah, Pedro, você errou em alguma coisa, pode falar também, que eu gravo um áudio, eu faço um pedido de desculpa na próxima aula, tudo mais, tá? Avisos. Essa aula, ela tem um material, tá? Que é um resumo, e esse resumo eu já disponibilizei para vocês no grupo, e eu vou jogar novamente, e tem um questionário no fim. Por favor, responda esse questionário, vai ajudar vocês bastante na fixação. Uma boa alternativa é vocês verem essa aula, ler os slides do Vitor e depois vir aqui responder esses questionários, beleza? Eu vou estar lá no grupo, qualquer dúvida, e depois, antes da próxima aula, eu já coloco as respostas lá também. Bom, vou dar um spoiler da nossa próxima aula. Nós iremos falar muito sobre microscópios e lâminas. Então a próxima aula ela está mais focada na histologia, beleza? Bom, eu espero vocês muito na minha próxima aula, espero que vocês tenham gostado dessa. Sou muito grato por vocês estarem aqui até agora, assistindo esse vídeo. E é isso, até a próxima. Fui!